Sabe, fulano não foi mais na reunião porque a maldade pegou ele. Sabe, a fulana, maldade pegou, coitada. Não tá mais nem praticando. A maldade tomou conta da pessoa. E isso aí, ó, isso aí é demônio do sexto céu. Já era, pegou. Será que essa maldade vai pegar você também? Será que essa maldade já não pega você e você nem percebe? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e o objetivo do canal sempre é esse, né? Trazer várias explicações para você entender as coisas que a gente vê, que a gente ouve e saber filtrar várias coisas, né? Para a gente praticar o budismo, inclusive aqui o budismo Nichiren, da melhor forma possível para você ser cada vez mais feliz. Provavelmente você já deve ter ouvido algum tipo de coisa do tipo, né? Porque as pessoas falam, inclusive você encontra até nas cartas de Nichiren sobre maldade e demônios. E aí as pessoas no dia a dia vão usando essas coisas a favor, né, das oportunidades ali. E tem coisa que no fundo até tem um certo entendimento, mas a pessoa na verdade ela tá falando mais da boca dela do que realmente da profundidade do que aquilo significa. Mas tudo isso na verdade vira julgamento. E o objetivo não é a gente usar isso para julgamento, é para a gente compreender e usar, né, na prática budista para ser cada vez mais feliz, tá? Não que a maldade e os demônios vão fazer a gente feliz, pelo contrário, é saber combater tudo isso, né? E realmente entender se isso é verdade ou não é, né? Como eu falei até num outro vídeo, se você ler alguns goshos do Nichiren, tem gosho que você fala, se você levar na literalidade, né, fala assim, nossa, o que ele falou é verdade, né? Você vai achar que é pior do que o cristianismo na questão de céu, inferno e demônios, porque fala-se de demônios, alguns ele dá até nomes, e aí você fala, nossa, mas o budismo é isso também? Não, o budismo não é isso também, tá? A gente tem que saber entender toda uma instrução ali cultural antiga do Japão, inclusive, né? Toda uma série de metáforas para que a gente possa compreender, colocar no dia a dia, né? Eu fiz um outro vídeo, talvez você já tenha assistido, e se não assistiu, dá uma olhada lá, que eu falo sobre deuses. E justamente, né, se o budismo não fala diretamente em Deus, muito menos em deuses, mas embora fale sobre deuses, é o quê? Uma referência às funções do universo, né? E é um vídeo bem legal até. Os demônios e a maldade é o inverso disso. Embora a gente fala dos deuses como se fossem funções externas, né? O céu, a terra, a natureza, o sol, a lua, tudo. Os demônios são coisas internas, tá? Então, olha só, a gente que está no dia a dia convivendo com várias outras culturas, talvez você já tenha até praticado outras religiões, a gente já ouviu assim, às vezes fala assim, poxa, às vezes parece que a gente tem um diabinho aqui e um anjinho aqui, né, falando as coisas pra gente, né? O anjinho tentando proteger a gente, falando as coisas boas, não, vai por aqui, toma essa decisão, faz tal coisa. E o diabinho só falando assim, não, faz isso não, deixa quieto, vai, para, deixa pra lá, ó, fulano, ó, ciclano, ó, tal coisa. E isso tem justamente uma proximidade do que a gente vai explicar aqui. Por quê? Se você for compreender a condição humana, desde a nossa ancestralidade, desde os homens da caverna, o ser humano, o Homo sapiens, inclusive, ele tem o cérebro, né? Nós temos o raciocínio. E, embora nós temos uma complexidade, uma profundidade, nós temos muito potencial no nosso cérebro, justamente por ter vindo dos homens das cavernas, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele ainda herdou e herda duas funcionalidades. A de poupar energia e a de buscar, junto com poupar energia, o prazer. Ou seja, o nosso corpo, a nossa mente, ela vai procurar sempre esses dois caminhos. A melhor forma de você poder poupar energia e você ter prazer com isso. Nem que seja o prazer de simplesmente ficar quieto, ficar tranquilo. Porque era isso, né? Os homens das cavernas se escondiam, a não ser que eles tinham que ir lá e caçar. Mas justamente eles só iam nessa necessidade ir lá caçar, mas depois eles faziam isso. Por quê? O nosso corpo ele busca sobreviver. E mesmo hoje nós temos uma condição totalmente diferente, nosso corpo ele ainda age assim. E é por isso que inclusive é tão difícil
ser feliz. Por quê? Porque a felicidade, em vários aspectos, ele vai contra o fluxo disso, porque você tem que romper vários processos, né, de você querer poupar energia. Por quê? Porque nesse poupar energia vem o nosso karma, a nossa reatividade, o nosso modus operandi de ser, cada um com a sua energia, com as suas condições, e aí nisso gera ali, né, as suas reatividades. Mas se você está ali já com um pensamento para buscar realmente entender que aquilo não é exatamente o que você quer, e aí você tem que romper tudo isso, você vai lutar contra a sua própria mente. E é justamente na mente que está o quê? O diabinho, onde no budismo nós chamamos de demônios. Inclusive, né, entre as nomenclaturas lá, dos demônios ainda tem o rei demônio do sexto céu. Poxa, esse deve ser o pior. Sim, e ele é o mais sorrateiro. Por quê? Porque está justamente no momento de mais tranquilidade que ele vai atacar você. Já que a gente está falando aqui que o nosso pensamento, né, ele busca essa sobrevivência, ele busca essa tranquilidade, ele busca essa poupar energia e ter o máximo de prazer por isso, se você buscar pelos ensinamentos do budismo os 10 mundos, os 10 estados de vida, parece que é um estado bom, mas ainda assim ele é reativo, que é o sexto mundo, que é o sexto estado de vida, que é o estado de alegria. O sexto estado de vida é o estado de alegria. E quando a gente fala do estado de vida, né, que é uma outra nomenclatura, a gente fala do estado de alegria. Mas quando a gente fala dos 10 mundos, que é a mesma coisa, a gente fala dos seres, o mundo dos seres celestiais. Olha só que interessante. Quando eu falo então dos seres celestiais, essa alegria, né, essa exaltação, essa vontade, né, de rir, de ficar bem, de aproveitar, de curtir, né, é onde a gente se distrai. E justamente na distração, né, mora justamente a vontade de você não fazer coisas mais importantes. E já que eu tenho um diabinho falando aqui, não, vamos curtir, vamos ficar tranquilo, vamos poupar, vamos não sei o que, deixa quieto, sei o que lá, vamos curtir, vamos fazer as coisas que é mais legal, vamos assistir uma televisão e tal. Você tem o rei demônio do sexto céu, do sexto estado de vida, que é a alegria. Quando a gente tem isso, a gente tem que ter essa consciência, poxa, eu vou lutar contra ele. Então, essa força que nós temos na nossa mente de tentar realmente sempre buscar fazer a gente ficar da forma mais tranquila possível, né, e distraída, né, e sempre podendo buscar coisas menos importantes do que as coisas mais importantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, nós fazemos com que isso, né, seja a nossa revolução humana. Quando a gente busca essa transformação, nós estamos aqui lutando contra o rei demônio do sexto céu, que é essa força do nosso cérebro. Mas, se nós deixamos isso acontecer, então significa que o demônio, ele agiu de certa forma. E se o meu pensamento primeiro, ele pensou, e eu permitindo o meu corpo, né, as minhas ações, elas executam, aí se transforma o quê? Na maldade, né? Na ação que realmente vai me impedir de me desenvolver, na ação que vai me impedir de praticar o Sutra do Lótus. E aí que entra aquela parte do julgamento alheio ou não, né? Porque às vezes a galera ela faz um julgamento sobre, de repente, você não ter conseguido ir numa reunião, de repente você não está conseguindo fazer a prática. E eu falei no começo, né? De certa forma, tem um pingo de verdade. Porque, de fato, às vezes, através de uma distração, através de algumas outras coisas que podem ser mais supérfluas, você está colocando aquilo como um peso maior e fazendo com que, né, a prática, que vai demandar esforço, disciplina, né, fique para depois. Mas isso não significa que eu só vou me desenvolver se eu for
numa reunião, por exemplo. Pelo contrário, você sabe os seus motivos de ir ou de não ir, né? E aí que tá. A prática, ela começa em casa. A prática começa com você. Então não é exatamente isso que vai julgar você de estar praticando corretamente ou não, mas o quanto você está colocando isso em pauta, o quanto você está deixando realmente as maldades, as dificuldades alheias te impedirem de praticar o Sutra do Lótus, de praticar o Nam-myoho Renge-kyo, de praticar o autodesenvolvimento de estudo, né? E às vezes isso acontece na reunião de fato, para que você possa realmente estar no caminho do Buda, no caminho do Bodhisattva, né? No caminho da iluminação. Se você deixa acontecer, aquilo então é uma probabilidade de fazer com que a maldade ela vá tomando conta. O seu cérebro ele vá realmente cada vez mais buscando ali o conforto, a distração, as coisas que são supérfluas, que vão te, né, aparentemente te dar prazer, mas no longo da vida vai fazer com que você perca tempo, perca controle emocional, né, que é o controle realmente do estado de vida, e fazendo com que você não evolua, com que a sua condição de vida ela se permaneça daquele jeito, reativa naqueles 6 estados de vida que vai até o sexto céu, tá? Faz sentido para você? Então, basicamente é isso, né? Quando a gente fala de deuses, como falou no outro vídeo lá, são condições externas que realmente podem, né, aquela sintonia te ajudar a fazer com que as coisas aconteçam e te dar mais sorte, mas os demônios estão aqui, ó. O próprio Shakyamuni, ele teve 3 fases ali para ele poder atingir a iluminação, né, meditando debaixo da árvore Bodhi. E a segunda, inclusive, foi justamente vencer os demônios da sua cabeça, que ficavam ali o quê? Te colocando dúvida. Ah, mas por que você vai fazer isso? Mas por que você vai fazer? Nananana. E ele teve que lutar. Foi realmente um ponto muito forte ali nesse desenvolvimento da iluminação do Shakyamuni, porque ele teve que vencer os demônios, o rei demônio do sexto céu, para poder continuar realmente na busca da iluminação, da resposta que ele queria. Até que, depois de mais de 20 dias ali meditando, ele atingiu essa iluminação e depois decidiu saber o que fazer com aquilo, que era ensinar. Então, coloca isso na sua vida também, né? O quanto você está praticando, o quanto você está buscando praticar isso realmente e fazendo com que você tenha que vencer essas dificuldades de manter a sua prática, de manter a disciplina, de manter o foco no seu desenvolvimento, rompendo as barreiras do seu próprio karma, e mais, sendo um exemplo para que isso se multiplique nas outras pessoas, né? Já que o budismo Nichiren, o budismo do Shakyamuni, ele é esse, da propagação, né? Do autodesenvolvimento, da autoiluminação e automaticamente passando isso para as outras pessoas, né? Multiplicando isso para a gente não ser egoísta. Faz sentido para você? Então é isso. Se você concorda e se você sabe quais são os seus demônios, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber, né? E compartilha com o pessoal, né, no WhatsApp para a gente poder cada vez mais desmistificar várias coisas, como coisas básicas como essa, né? De saber o que são os demônios, o que são as maldades do nosso corpo e não mistificar a coisa, né? Pra gente poder realmente ser um budismo cada vez mais realista, tá bom? Da minha parte é só, muito obrigado e tchau, tchau!